Se você não estava vivendo dentro de uma caverna, debaixo de uma pedra nos últimos 2 ou 3 anos, você deve estar sabendo que os anos 2000 voltaram à moda com tudo. A galera da geração Z simplesmente se apaixonou pela estética e pela visão utópica de que a vida sem smartphones e sem serviços de streaming seria bem mais legal do que os dias de hoje. E claro, pensando em postar muitos vídeos no TikTok sobre isso. As presilhas de cabelo, uns penteados meio maluquetes, cintura baixa, mini saia, calça cargo, baby look, tudo isso voltou. E até as tecnologias da época são exaltadas como mais criativas e originais. Em vídeos sobre o tema, a gente encontra comentários como: "Eu odeio como tudo é sem alma ultimamente", ou "O ano 2000 foi a combinação perfeita da vida". Ou ainda, uma época em que as pessoas pareciam mais otimistas sobre o futuro. Tudo na maior vibe, saudade daquilo que a gente ainda não viveu. Mas antes de romantizar, vamos lembrar como realmente era viver naquela época? Os anos 2000 tinham outro ritmo. Aqui no Brasil, só 10% das casas tinham computadores. Quem tinha internet, eu tenho certeza, esperava da sexta-feira, meia-noite, para se conectar e aproveitar o pulso único. E quem não tinha, fazer o quê? Ia pra lan house mais perto pra fazer trabalho de escola, jogar CS e também pra dar aquela paquerada no bate-papo tá bom. Depois migrou pra bater papo no ICQ, no MSN e pra rir das comunidades no Orkut. Foi também no início da década de 2000 que surgiram o iPod e os MP3 players. Aquela tecnologia incrível, pequenininha, onde cabiam várias músicas de artistas como o Kanye West, a Beyoncé, o Eminem, a Britney Spears e o Outkast. Você lembra deles? Ou então qualquer outro artista que tivesse no top das paradas das rádios. Sim, a gente ouvia rádio. A gente também adorava, eu pelo menos amava, jogar o jogo da cobrinha naquele Nokia tijolão. E, claro, tinha o sonho de ter uma Cybershot para tirar as fotos com miguxos. Mas esse era um sonho de consumo caro, só quem tinha grana conseguia ter. E se você, como eu, viveu isso, provavelmente está sentindo uma certa nostalgia, uma saudadezinha dessa época, né? Até tendendo a concordar com os jovens de hoje em dia que os anos 2000 foram mágicos e merecem ser exaltados. Mas será que o nosso saudosismo não está escondendo uma coisa importante? Porque os anos 2000, quando eu digo anos 2000, eu quero dizer a década de 2000 a 2010, foram muito problemáticos para as mulheres. Mas antes de te relembrar tudo, deixa eu me apresentar primeiro. Oi, meus amores, meu nome é Thaisa, sejam muito bem-vindos ao canal. Apesar de ter muita gente nova chegando por aqui, aproveito para deixar o meu muito obrigada. O canal é sim baby ainda tá começando, então qualquer curtida ou comentário ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante e leva o vídeo a mais pessoas. Aqui a gente fala sobre cultura, sociedade, cultura da internet, entretenimento, e o meu objetivo é te informar enquanto você se diverte. Se você já está curtindo o vídeo até aqui ou foi com a minha cara, se inscreve no canal para não perder nada do que vem por aí. E agora, bora pro que interessa? Pessoal, antes de começar, eu vou deixar um alerta de gatilho. Caso você tenha questões com o tema de distúrbios alimentares, eu aconselho você a não continuar nesse vídeo. Nós temos vários outros jeitos super interessantes aqui no canal que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, agora vamos começar. Nos anos 2000 existia uma obsessão doentia com o corpo. E não só com o seu próprio corpo, mas com o corpo de terceiros também. As revistas estampavam capas semanais com um zoom na barriguinha de uma pessoa famosa ou numa suposta zonulite, ou simplesmente enfatizavam os defeitos nos corpos dos famosos com círculos brancos, isso bem na capa das revistas. E claro, de quebra, traziam sempre receitas de dietas milagrosas para você conquistar aquele corpo dos sonhos. Mas o que seria esse corpo dos sonhos? Era esse aqui. Sem curvas, extremamente magro, que era uma continuação da problemática estética do heroin chic, que começou lá nos anos 1990, que simplesmente achava bonito mulheres com um visual que remetia a pessoas usuárias de heroína, que era a droga da moda na época. Bem saudávelzinho, né? Já a calça da moda na época era essa, de cintura bem baixa, normalmente usada como uma baby look, ou seja, deixando toda a barriga de fora. Quem tinha uma gordurinha apertando do lado não se sentia digna de usar essas calças. Sentia vergonha. E eu lembro muito bem, na época da escola,
de meninas que usavam casaco de moletom e calça, mesmo num calor infernal, todo santo dia, para esconder os seus corpos. As revistas eram as redes sociais da época. Eram uma das principais fontes de informação das meninas numa época em que a internet estava só começando. E eram elas que ditavam o que era bonito, aceitável, desejável. Ter o corpo magérrimo era uma dessas tendências. Vamos dar uma olhada em algumas capas juntos? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu admito que eu tinha várias dessas revistas, tá? Inclusive essa aí eu tinha. Eu lembro dela direitinho. Eu peguei algumas capas de um perfil no Instagram chamado Jana Revistas. Bom, essa aqui, né? Boa de corpo. Samara Filippo explica como conseguiu esta barriga sequinha e ensina o truque pra você ficar igual. Aí na barriga dela tá escrito: Uau! Aí por outro lado tem, olha aqui embaixo, Big Model, um concurso da Capricho para meninas que usam G. É um morde-a-sopra constante, vocês vão ver. A Jana Revistas postou também a parte de dentro dessa revista. E aí ela fala, eu me achava gorda e feia. Agora que ela tá magra, ela tá se achando maravilhosa. Mas, pô, olha isso, é o título da reportagem. Agora eu vou botar uma capa com os atores, se eu não me engano, eram os atores de Malhação na época. A Samara Filippo, mais uma vez aqui, o Thierry Figueira e a Fernanda Souza. E aí a chamada era engorda, emagrece, engorda. Fernanda Souza, Thierry Figueira e Samara Filippo desabafam. Eles sofrem com uns quilinhos a mais. E você? Calcule seu peso ideal, mas saiba que dá para ser feliz sem ser magrinha. O tal do morde-a-sopra que eu falei. Eles sofrem porque eles não são magros, mas você não precisa ser magra, você não precisa sofrer, mas, né, tem a pressão ali, né, de ser magra. Agora vamos colocar mais uma com a Stephanie Brito. A chamada principal não tem nada a ver com a matéria da Jennifer. Com a pessoa que está na capa, tá? Você se acha gorda? Conta calorias, vive de dieta. Cada vez mais meninas normais têm bulimia ou anorexia. Faça o nosso teste e descubra se você corre o risco. E aí, tem Stephanie Brito falando: já me achei muito magra, mas hoje estou bem com o meu corpo. Ou seja, podiam ter falado ser uma aspa do trabalho dela, podia ser uma aspa de qualquer coisa, mas não. É uma aspa sobre o corpo dela. Vamos voltar aqui para o centro de gravidade. Ou seja, a mensagem central aqui era basicamente: se você não é magra, você não tá se esforçando o suficiente. Olha esses artistas, ex-gordinhos que agora estão magros e felizes. E, como eu disse, é muito esse morde-a-sopra. A revista é completamente contraditória. Ao mesmo tempo que eles te induzem a querer ter um corpo perfeito, logo abaixo, ali, claro, em tamanho menor, eles dizem: mas tá tudo bem se você não tem. E não estava tudo bem. E agora eu vou dar o meu relato como uma ex-leitora voraz de revistas adolescentes. Inclusive, foi o fato de ler muito essas revistas que me fez querer fazer jornalismo. Eu admito que eu aprendi muitas coisas com essas revistas, inclusive sobre educação sexual, por exemplo. Mas, por outro lado, eu fui uma das jovens que não conseguiu sair dos anos 2000 ilesa dos distúrbios alimentares. Não é fácil para mim falar sobre esse assunto, eu quase não falo. Por mais que não seja mais uma questão para mim, muita terapia, eu acho que faz sentido pro nosso vídeo, então eu vou abrir meu coração aqui para vocês. Com 14 anos eu tive anorexia. Eu sempre fui magra, mas eu tive que começar a tomar anticoncepcional para tratar de síndrome do ovário micropolicístico e eu ganhei uns 2 quilos que eu enchei. Mas foi o suficiente para eu criar ali um controle obsessivo com a comida. Eu não queria ver gordura e açúcar pintados de ouro. Chegou um ponto que eu cheirava que eu queria comer um chocolate, um biscoito. Se me ofereciam uma bala na escola, eu colocava na boca e cuspia, porque eu achava que eu ia engordar com uma bala. E eu dizia na época que eu não queria emagrecer, eu só não queria engordar mais. Mas era mentira. Eu lembro de me pesar todos os dias na farmácia, no ponto de ônibus, na saída do colégio, e de comemorar secretamente cada quilo perdido. Eu cheguei a pesar 39 quilos, 20 quilos a menos do que eu tenho hoje, e eu tinha mais ou menos ali a mesma altura que eu tenho hoje. Eu tenho 1,64 m. E, infelizmente, eu não tenho nenhuma foto da época, eu tinha uma analógica que eu não sei onde tá. Quando a gente não se ama, a gente não quer tirar muita foto, né? E, além do corpo almejado, veio a depressão, o isolamento, eu não tinha vontade de conversar com ninguém, e também a amenorreia. Eu não tinha gordura suficiente no corpo para menstruar. E meus pais, coitados, eles não entendiam muito bem o que estava acontecendo, eles não sabiam o que fazer comigo. Até que em algum momento aquela situação começou a me incomodar e pedir ajuda.
E graças à terapia e aos medicamentos, eu consegui voltar a ser quem eu era. Mas várias meninas não tiveram essa oportunidade e não estão aqui para contar as suas histórias. E eu sei que ainda tem muitas outras que se tornaram adultas e, infelizmente, continuam carregando uma relação doente com os seus corpos. Que é uma consequência, uma cicatriz que ficou por ter sido uma jovem nos anos 2000. Isso não é uma exceção, é um sistema. A indústria da beleza lucra e muito com as mulheres inseguras. No livro Mito da Beleza, que, pasma, a primeira edição foi publicada em 1990, a Naomi Wolf diz o seguinte: quando as mulheres se adaptam bem demais às restrições da indústria, o peso e a idade se ajustam para baixo. Ou seja, as modelos perdem mais 5 quilos e os cirurgiões diminuem em 10 anos a idade preventiva para procedimentos estéticos. Isso te lembra alguma coisa? Os anos 2000 foi uma década em que existia um mercado para vergonha. Deixa eu explicar isso melhor. As celebridades, principalmente as femininas, eram constantemente perseguidas por paparazzi que estavam sedentos para flagrar essas mulheres em situações consideradas vexatórias. Podia ser uma gordura fora do lugar, mas podia também ser alguém saindo bêbada da balada, pagando calcinha, ou qualquer deslize que vendesse revista. E você pode pensar: nossa, essas revistas são maquiavélicas. Mas elas davam o que o público da época comprava. As pessoas não só aceitavam, como sentiam prazer em ver essas mulheres sendo julgadas por serem humanas. Talvez até rolasse fotos de homens da época, mas não tinha tanta visibilidade como, por exemplo, as fotos da Britney Spears, da Lindsay Lohan ou da Paris Hilton saindo bêbadas de uma noitada. Fotos essas que, inclusive, são lembradas até hoje. Mas a humilhação da mulher, ela não acabava por aí. Em entrevistas, por exemplo, as mulheres que eram famosas por seus talentos, como de cantar ou de dançar, tinham que responder perguntas sobre seu corpo, sobre a sexualidade. Era quase impossível sair ilesa desse tipo de pergunta, mesmo mulheres menores de idade, como é o caso dessa entrevista que eu vou mostrar para vocês da Britney Spears quando ela tinha 17 anos, num programa ao vivo, ou seja, não tinha muito para onde correr. One subject we didn't discuss. What was that? Everyone's talking about it. What? Well, your breasts. My breasts. You seem to get furious when a talk show host comes up with this subject. Okay, in general, what do you think about breast implants? Just in general. Well, I think if that's what you want to do and that would make you happy, then I see nothing wrong with it. But I haven't done that. But I think it's sad that people, think I've done that because that makes them want to go out. And, some of the fans that look up to me, they either think bad of me or they may want to go out and do that. But that's not my fault because the press started that. But Exactly. If you want to do that, that's fine. But I personally wouldn't do that. Okay. Sim, foi isso mesmo que você viu. Um homem estava perguntando para uma menina de 17 anos sobre os seus seios. Ela estava nitidamente constrangida. E qual era a necessidade disso? Aqui no Brasil, eu só consigo pensar num paralelo que era a Sandy. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês quantas capas de revista eu achei numa pesquisa super rápida no Google que especulavam sobre a virgindade de uma garota menor de idade. E todo mundo achava super normal na época. Deixa eu pegar aqui as capas para vocês. Vamos ver juntos. Essa aqui, vir para cá. Eu não me acostumo com isso, não. Essa aqui é a mais leve, né? Eu tinha essa capricho, inclusive. Eu nunca beijei. O desabafo de Sandy, que aos 16 anos só teve um amor platônico. Aí você imagina as meninas de 16 anos que nunca beijaram, como se sentiam. Gente, eu também nunca beijei. Aí você vê do lado, pesquisa beleza, agora que eu olhei aqui, que os meninos amam e odeiam no nosso visual. Eles adoram meninas de cabelo solto. Ou seja, você tinha que agradar os meninos ficando de cabelo solto. Hoje eu não ia agradar os meninos. Vamos para a próxima. Aí o negócio vai escalonando, né? Conta tudo. Você perguntou e Sandy abre o jogo sobre namoro, virgindade e sucesso. Isso é uma revista para adolescentes, né? Essa aqui, Proibida de Amar. E essa é uma revista para adulto. Rodeada de seguranças, vigiada pelos pais. E agora, o que, gente? Desculpa. E com a agenda lotada. Sandy, aos 17 anos, não sabe o que é namorar de verdade. O que seria namorar de verdade? Agora eu vou mostrar o exemplo que eu acho, assim, um dos mais problemáticos. E, gente, assim, é surreal. A explosão de Sandy.
A voz espetacular, o corpo é perfeitinho, o rosto é lindo, é virgem, boa moça e meiga. O pai é rico, ela mais ainda. Vai completar 18 anos. Ela tinha 17 anos e estavam falando do corpo dela, do rosto e da virgindade. Antes de falar, por exemplo, que ela tinha 10 milhões de discos vendidos, que ela é uma puta cantora de sucesso com 17 anos. Não, estão exaltando o físico e a virgindade dela. Enfim, vamos voltar. Não é muito doido que isso fosse super normalizado, que todo mundo achasse super ok? E ao mesmo tempo que a sociedade queria tanto que a mulher falasse sobre a sua sexualidade, se ela se expusesse mais do que o aceitável, pronto. Ela era extremamente criticada e hostilizada. Eu não sei se vocês se lembram do episódio que aconteceu em 2004, no Super Bowl, que ficou conhecido como Nipplegate. Os cantores Janet Jackson e Justin Timberlake se apresentavam no intervalo do Super Bowl, que é um dos maiores eventos esportivos do mundo, quando, numa parte da coreografia, o Justin puxou o bustier da Janet e, com isso, um dos seios dela, estava até coberto com um protetor de mamilo, ficou exposto. E foi ao ar na TV americana por 9 décimos de segundo. Não, você não ouviu errado, não. Ela ficou ao ar ali na TV por 9 décimos de segundo. E foi o suficiente para gerar mais de 550 mil reclamações para a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos. E gerar também uma multa de $500 mil para a emissora de TV, a CBS. E não foi só isso não, tá? A carreira da Janet depois disso foi só ladeira abaixo. Ela foi desconvidada do Grammy. O álbum que ela estava lançando foi super criticado. As emissoras de música, tipo MTV, não tocavam mais as músicas dela. E o pior, quando ela se apresentava em programas ao vivo, eles faziam questão de deixar claro para os seus espectadores que tinha um delay, um atraso na transmissão, para garantir que, caso ela quisesse mostrar os seios de novo, eles não teriam surpresas. Um seio que ela nunca teve a intenção de mostrar. Ao que parece, hoje em dia que a história foi mais esclarecida, o que aconteceu foi um erro do Justin. Ele, na hora de puxar o bustier, puxou junto o sutiã da cantora e deixou ela nua. E sabe o que é pior? Ele nunca defendeu a Janet. E só em 2021, 17 anos depois, ele veio a público pedir desculpa. E, ao contrário da Janet, que só se ferrou depois desse episódio, a carreira dele decolou como nunca. Sendo que ele estava ali, no palco, do lado dela, participou da situação. Foi ele quem puxou, mas ele nunca foi criticado. Não era nem lembrado por essa situação. E sabe o que é pior? A hipocrisia. Criticavam uma mulher que exibia o seu corpo, mas não defendem se isso é feito contra a sua vontade. Aconteceu com a Janet, né, que não queria mostrar o seio. Mas também aconteceu com a Kim Kardashian, com a Paris Hilton, que tiveram vídeos íntimos vazados por ex-namorados contra a sua vontade. Ou a atriz Vanessa Hudgens, que era uma atriz teen na época, que teve fotos íntimas divulgadas também sem a sua autorização. E todas elas, em vez de serem defendidas, simplesmente foram julgadas pela sociedade da época. Mesmo que tenham feito os vídeos e as fotos com ou para pessoas que elas confiavam, para uso privado, sem nunca imaginar que elas seriam traídas e teriam as suas intimidades violadas desse jeito. A mensagem era clara. Se uma mulher era vítima de um crime, foi porque ela mereceu. Infelizmente, o passado não ficou tão no passado. E é por isso que a gente precisa olhar para o presente com cuidado. Por exemplo, a cultura do corpo extremamente magro tá aí, tá de volta. É só você pesquisar no TikTok pela hashtag SkinnyTalk que você vê jovens exibindo como suas coxas não encostam, como seus braços são finos e outras comentando como queriam ter aqueles corpos doentes. Sim, em alguns casos elas aparecem internadas, com sondas, fazendo dancinhas. É nesse nível que tá a coisa. E apesar da gente ter evoluído muito no que diz respeito à divulgação de vídeos e fotos sem o consentimento da mulher, nós seguimos desprotegidas. Acho que o número alarmante de feminicídios que vem acontecendo ultimamente deixa isso bem claro. Nós evoluímos, sim, mas ainda não é o suficiente. Os anos 2000 tiveram os seus momentos bons, é claro, mas também foram muito tóxicos para as mulheres. A gente romantizar uma época sem questionar pode ser perigoso.
E é por isso que eu trouxe esse vídeo, foi pra gente fazer uma reflexão. Claro, lembrar dos bons tempos dos anos 2000, mas sem deixar de aprender com aquilo que foi ruim, pra gente não repetir a história. Mas agora comenta aqui embaixo, se você viveu os anos 2000, você sente saudade daquela época ou dá graças a Deus de que já passaram os anos 2000? Se você tá curtindo o nosso papo, vamos estreitar amizade, fica aqui ó, mais pertinho, e me segue lá no Instagram, é @Insta da Thaisa. Claro, se você chegou até aqui, deixa uma curtida e se inscreve no canal, porque eu te garanto, o melhor vídeo é sempre o próximo. Tchau, beijinho!